Hoje a gente vai conhecer uma unidade fantástica aqui dentro do Pharos da Sequinel. O edifício não está nem entregue, a unidade não está pronta. Contamos com a gentileza da arquiteta Deise Priori, que vai nos receber lá dentro desse apartamento que está sendo montado ainda, mas sem dúvida nenhuma, se não é o maior diferenciado da cidade, vai estar entre os 2 maiores da cidade. Quero que você me acompanhe agora nessa visita técnica com a Deise Priori. Vamos lá? Uma geral no apartamento para tu explicares um pouquinho, mostrar um pouco para a gente. Não é um apartamento que está à venda, deixando bem claro, é um trabalho da Deise aqui, primoroso. Eu acho que deve ser hoje um dos maiores diferenciados aqui de Balneário Camboriú, já que ele integrou as 2 lajes pela metragem, né? É um absurdo que tem de varanda, uma absurda vista desse apartamento. Sim, privilegiado. Para a gente ter essa oportunidade única de estar conhecendo. Tá certo, no meio da obra, da instalação dos móveis. Os bastidores. Os bastidores do que vai ser um dos apartamentos mais elegantes de Balneário Camboriú. Assim espero. Isso aí, eu tenho certeza. Desse um toque para a gente explicar. Balneário é uma cidade úmida, a gente está passando aí por alguns dias de muita chuva, muita névoa. Isso dentro de um apartamento, de um closet, pode dar problema com umidade, né? Nossa, aqui em Balneário realmente é o que mais nós temos. Então a preocupação desse apartamento, né, é a gente manter a qualidade até do próprio ar, né, em questões de saúde, né, que a gente fala também. E da questão de manter o apartamento sempre com aquele cheirinho gostoso de casa limpa, de novo, né? E não ter a questão do mofo. Então aqui foi primordial a gente trabalhar com a desumidificação. Essa desumidificação, ela é feito o controle da umidade do ambiente conforme a umidade externa, né? É um equipamento. Então para isso a gente desde o começo, como foi um apartamento que nós integramos 2 em 1, sim, né? Igual a laje inteira. Isso. Então a gente cuidou dessa compatibilização, que é algo assim muito importante que um escritório de arquitetura ele compete, né? Fazer essa compatibilização. O que é essa compatibilização? A gente pega o projeto arquitetônico, o nosso layout. Em cima disso nós colocamos os equipamentos, desde a parte de iluminação, os pontos de iluminação, isso na fase de obra, né? Até, por exemplo, a desumidificação, que é o caso aqui, a gente está com esse alçapão. Então, assim, realmente isso tem que ser previsto na parte arquitetônica, quando nós estamos nesse processo. Então, assim, eu colocar uma luminária aqui, por exemplo, ia nos prejudicar. Então, a gente tem a parte também dos ar-condicionado. Então, essa aqui é um alçapão. Esse alçapão ele não fica em todos os cômodos. Ele fica de uma forma que é feito um projeto que ele atende às grelhas. Aqui eu vou mostrar, é uma grelha. Aqui a gente ela tá com fita agora, mas aqui no banheiro a gente acho que dá para ver um pouquinho mais. Me sigam aqui por dentro da... o Pedro vai passar pelo... Isso. Então, assim, aqui, essa grelha, ela faz esse controle da desumidificação. Então, a gente tem a saída aqui e todos os nossos negativos, nós trabalhamos aqui, não sei, vocês não vão conseguir ver, com uma abertura para dar o retorno. Então, essa parte técnica, realmente, a empresa acaba nos auxiliando como fazer. O indicador, ele controla a umidade do... Mas ele está trabalhando junto, renovando o ar. Isso, ele renova o ar. Então, ele tem essa retirada, né, essa sucção, essa retirada. E aí tem as saídas também que a gente precisa dar esse giro, né? E tem o controle, que é um equipamento que faz essa... quase que não diria uma purificação, também não quero usar o termo incorreto, mas realmente assim, melhora muito a qualidade do ar dentro do espaço. Legal. Esse é o caso de Miami, são 365 dias no ano, ar-condicionado e desumidificador. Aqui a gente tem períodos mais secos, né? Mas, por exemplo, como você comentou, essa semana que
que a gente está aí de muitas chuvas, nossa, isso faz toda uma diferença em você, inclusive, manter e dar longevidade para cortinas, estofados, o próprio móvel. Obra de arte. Obra de arte, então, nem se fala. Obra de arte nem se fala. Aqui tem muitos imóveis de proprietários que não residem, né? Se você está aqui todo dia utilizando, legal. Agora, quem mora fora ou mora longe, que vem eventualmente, aí pode contar com aquela diarista, aquela funcionária que vem toda semana dar uma renovada, né, de ligar os aparelhos, que a gente diz que é muito importante, uma TV, um ar-condicionado. Eu sempre falo, olha, você tem que usar. E se você não pode usar, pelo menos mantenha a cada 15 dias alguém entrando no apartamento, ligando uma TV, ligando um ar-condicionado, porque... Maresia, umidade... Coisas que não usam também estragam. Exatamente. Num ponto estratégico, que é onde divide os dois apartamentos, né? Então, aqui seria um outro apartamento, né? Vamos dizer assim, não, é a divisão. A divisão do outro apartamento, que ela acontece. Pela espessura até do... Aqui a gente, isso, então assim, o que nos limitou aqui, na realidade, não é limitou, eu diria que aqui o grande... Lembrando que a gente está no meio da reforma, no meio da obra. Então, o grande desafio de fazer a união desses dois apartamentos foi a parte estrutural, que acaba, né, nos limitando e realmente a gente não tem o que fazer. Então, nós tiramos partido dessa limitação, desse estrutural, e nós dividimos realmente assim o apartamento em área íntima e área social e lazer. Ótimo. Né? Então, assim, aqui seria a junção dos dois apartamentos, né? Que originalmente aqui tem a parede, lá é um apartamento, aqui é outro. Então, assim, como a gente tem uma estrutura aqui, que é um pilar grande aqui, o outro aqui, então nós não tínhamos o que fazer a não ser a nossa integração. Né? Bacana, ficou uma porta do bom tamanho. Isso, aí aqui depois vem realmente uma porta que a gente vai fazer essa divisão, né? E que te facilita no dia a dia, vai receber convidados, tá desse lado aqui. Se tiver alguém que queira dormir depois do almoço, queira ficar até mais tarde. Sim, a sonequinha vai estar garantida com tranquilidade. Tá incomodado. Então assim, como esse apartamento ele tinha duas, né, cada um tem a sua área de serviço, a sua cozinha, o que nós fizemos? Para a parte íntima, nós mantemos a mesma área de serviço. Para quê? Essa área de serviço que é coisas mais delicadas, roupas. Isso, então assim, a gente dividiu também a área de serviço para atender a área íntima. E a área social, a gente continuou também com uma área de serviço que daí é mais para a parte de atender o terraço, atender todas as áreas, as áreas de convivência social. Também mantemos duas cozinhas, uma que é a funcional, que é onde, né, como os clientes recebem bastante gente, faz bastante festa para amigos, para os filhos, para os amigos dos filhos, então tem bastante movimento. A gente teve duas cozinhas, uma funcional, depois a gente dá um girinho por ela, e que é bem importante, que é, vamos dizer assim, onde todo mundo vai ficar, que é o espaço gourmet. E que esse espaço gourmet, ele faz integração com a área externa, onde a gente está fazendo um gazebo. Então, assim, aqui vai ser, vamos dizer, o xodó, que é essa vista maravilhosa, onde todo mundo vai confraternizar. Já tem instalação para uma ilha? Aqui. Sim, isso tudo a gente já previu em projeto, né? Então, como aqui era um quarto, a gente surge com uma churrasqueira carvão, como nós temos a possibilidade e a facilidade de colocar o duto externo. Então aqui, que antes era um quarto, agora é o espaço gourmet com uma churrasqueira carvão, que eu não sei como é para ser nos outros apartamentos, mas aqui realmente a gente consegue ter a famosa churrasqueira carvão, porque nos facilitou isso. Aproveitar, você já joga aqui para fora. Isso, justamente. Legal. Então a gente está subindo aqui com a churrasqueira agora. Utilizamos os negativos, que são esses negativos aqui, todos eles ventilados. Então realmente isso foi um projeto pensado, né, para ter esse retorno. Então por aqui é feito o retorno. Tem as grelhas aqui de entrada, né? E aí os negativos todos eles estão perfurados. Eu percebi isso aqui no spa do condomínio. Deve ser um sistema bem próximo, ali onde tem a piscina aquecida. E a sauna também tem umas grelhas dessas, a ideia deve ser tirar a umidade. Penso que sim, eu realmente não conheço o projeto deles aqui. Legal. Falta aqui, que também a gente está fazendo todo um reforço de estrutura metálica, que vem um forro de madeira, então precisa de um peso, são 250 quilos aqui, então a gente precisa fazer toda uma estrutura metálica.
Então aqui está fazendo o reforço da estrutura metálica para depois vir e fazer o hall de entrada. E a outra porta que seria lá foi fechada? A outra para o outro apartamento, então ela foi fechada. Então não tem assim uma porta para área íntima lá? Não, é uma porta única. E aqui nós temos a cozinha funcional, aqui vem uma porta de correr, que está em montagem também, todo em estilo, bem grande. Show de cozinha. Sim. Essa é a do dia a dia. Essa é do dia a dia. Essa acaba realmente assim, atendendo, e lá vai ser mais confraternização. Bacana que tu tens bastante ventilação, janela. Sim, né? Tem uma sacadinha técnica aqui. Sim, essa a gente vai até acabar fechando, porque vem a geladeira. Então tem algumas coisas que a gente acaba tendo que, né? Tá, mas ótimo espaço. Então aqui tem a outra área de serviço, que a gente manteve, para atender essas áreas comuns, né? Lavar um pano, uma coisa isso. Aí usa essa. A gente também manteve os 2 lavabos, tá? Um para atender a área social e o outro a área íntima. Então aqui também a gente fez todo o projeto de automação, então... Isso aqui é legal, o volume de cabo que vai passar pelo apartamento. Bastante. Tem muita empresa que não usa tudo isso. Isso, e aqui também a gente, vamos dizer assim, facilitar, a gente também dividiu essa parte da automação para não sobrecarregar. Também foi todo um projeto pensado lá atrás naquela compatibilização entre projeto arquitetônico, luminotécnico, gesso, automação, lógica. Então a gente faz todas essas compatibilizações junto com os projetos de arquitetura de interiores, que é aquela coisa assim, como que eu vou subir um armário aqui se eu preciso de um desumidificador? Então aqui realmente foi tudo bem pensadinho. E eu lembro que bem antes de tocares aquela reforma na cobertura lá do Costão, tu já estava envolvido nisso aqui até o pescoço? Já. Então praticamente junto com a Sequinel construindo o prédio, tu já estava aqui elaborando todo o projeto dessa junto. unidade. Sim, porque aqui o padrão é, por exemplo, assim, os banheiros, né, que a construtora entrega o padrão de piso aquecido. Sim. Mas daí, por opção do cliente, nós fizemos piso aquecido em toda essa área. Inclusive na circulação? Sim, além da desumidificação, nós temos mais um detalhe, o aquecimento do piso aquecido. Isso também ajuda na melhoria e na qualidade do ar, do conforto, do conforto ambiental. Então, assim, essa parte toda de execução, a gente também acompanhou todo. Que show, que legal. Sim. Aí os quartos, eles têm madeira, hoje está tudo forrado, a gente não vai conseguir ver, mas os quartos têm madeira natural, que daí isso também é o padrão da construtora. Vou dar uma passadinha aqui para ter uma ideia da vista que vai ter esse... Deixa o Pedro vai passar ali para... Eles estavam utilizando o perfil, tanto em cima, até porque nós temos uma questão aqui que é complicada, é o vento. Então, por normas de segurança, a gente fez todo realmente um projeto novo, junto com a construtora, para fazer essa alteração para o cliente. Foram 2, vamos dizer assim, foram 2 pedidos. Foi o guarda-corpo ser todo limpo, livre, né? E esse beiral. Esse beiral aqui, ó, que te dá não fazia parte. Então, esse beiral, em toda a extensão, foi um pedido especial realmente do cliente, para que a gente colocasse isso, porque vai nos ajudar com algo que possa cair lá de cima, e principalmente a entrada de luz, a entrada de chuva, sol. Então aqui a gente está utilizando inclusive um vidro que ele tem um sulfilme de proteção, o raio UV. Para esse raio UV não desbotar piso. Como a madeira natural, todo dia está batendo um sol agora no plástico, mas se todo dia bate na madeira, vai queimar. Tudo começou assim, quando o cliente disse assim, mas se alguém jogar alguma coisa assim, então nós podemos colocar um pergolado. Aí nós fomos até a construtora e disse, olha, podemos interferir, porque isso interfere na fachada, né? Não, tudo bem, né? E aí veio a questão de colocar vidro, que vidro. Aí a gente fez o estudo e sugeriu realmente para o cliente, já que você está fazendo todo esse investimento, né? Vamos colocar um vidro que tenha realmente essa proteção do raios UV. Isso vai ser bem importante para manter o piso. Até incidência de calor aqui dentro. Que bacana sim, ajuda bastante. Ó, a gente está aqui, a gente já está sentindo, e hoje nem temos, nem não sentiu, já está sentindo aquele calor entrar. Aqui, é verdade. Sim. Que legal. E aí o pessoal está aqui agora para instalar, né? Perfeito.
Tem mais um ralo linear correndo de fora a fora aqui para evitar... Sim, e inclusive até o projeto dos ralos do terraço a gente interferiu. Tem que montar uma construtora. Porque assim, como a construtora dá essa liberdade para o cliente personalizar... Não são todas que dão. Não. Então, quando eles dão essa possibilidade do cliente personalizar, a importância do escritório entrar e entrar com essa compatibilização, esse acompanhamento na execução, ela é muito importante, né? Tu estás interferindo tanto que seja para extrair o máximo possível que tu puderes a favor do teu cliente. Claro. Sim, e essa preocupação eu sempre comento, a gente tem que estar em obra, sabe, Demian, porque papel aceita tudo. O que a gente projeta lá no escritório, às vezes quando você depara com a obra, principalmente quando você ou faz uma reforma ou pega isso do começo, ela tem que ser vista enquanto há tempo. Surgem imprevistos e de repente a pessoa que está aqui executando não tem a instrução que tu tens, é óbvio, não tem a visão que tu tens daquilo pronto. Exato, porque ele não sabe o que vai acontecer depois da entrada dele, né? E a gente... Então, aqui para direcionar, o cara pode dar uma desviada ali que vai custar muito mais caro no final para trazer de volta. Então a gente procura antecipar ao máximo as coisas, né? Essa master, o que a gente fez? A gente pegou um quarto, né? Transformou em closet, para dar um suporte, um conforto melhor. E aí o banheiro da suíte, dessa suíte, no caso, virou banheiro integrado do casal, em que a gente tem o banheiro... que legal. Juntar-se os dois. Isso, nós temos esse banheiro aqui e aqui o chuveiro duplo, né? Ducha de teto. Ducha de teto. Então ele está todo integrado. Que bacana. Né? São 2 banheiros, mas 2 banheiros integrados. Bem interessante. Que a gente já iniciou a instalação das luminárias, né? Amanhã a gente tem espelhos, amanhã o apartamento vai estar um pouco mais bonito. Cada dia ele vai tirando essa cara de obra, né? Aqui a gente já montou, então acaba que vocês não vão conseguir ver muita coisa. A gente trabalhou com bastante lâmina natural, então realmente tivemos bastante liberdade para projetar aqui. A cama de frente para Não, a cama ela ficou nessa posição. Nessa posição pelo layout e pelo uso que os clientes têm. E essa posição, é engraçado, o layout original é esse. Aí você tem essa vista, né? Agora, quando você vem pra cá, você tem mais vista. A orla inteira. Isso. E aí a questão da televisão, ela não vai ficar aqui na frente ou embutida no gesso, que é a possibilidade que a gente usa quando nós temos esse layout, né? Mas daí, trazendo a cama para cá, a gente tem uma amplitude do quarto nesse sentido, né? Que aqui a gente tem uma profundidade maior e a sua vista, ela continua, né? E até ela abre um pouco mais quando a gente traz a cama para cá. Legal. Então, isso foram algumas sacadas que a gente acabou defendendo pelo projeto ser original aqui, a gente mudou para cá e teve até 2 projetos. E ficou nessa indecisão realmente. Eu disse, não, mas aqui, aí teve um dia, eu disse, então venham aqui. Aqui a gente tem uma vista bem aberta. Que show, que legal. É que quando o cliente comprou, uma delas já estava construída, a outra já estava sendo também concretada, então a gente manteve. E aí, qual foi o diferencial? Nós tornamos ela spa, então ela tem hidromassagem e só a área de sol. Que daí as crianças, como a água vai também estar mais baixa, as crianças também conseguem... A tal da prainha. A prainha, molhada, isso, usufruir. E aí como vai ter o spa, as hidromassagens, aí a gente fez um banco dentro da piscina também. Legal. E a outra aí ficou realmente o uso mais liberdade para nadar. Então a gente acabou dividindo dessa forma. A gente já conheceu em outra ocasião aqui um diferenciado grande também, onde foram unidas as 2 piscinas. Essa aqui é interessante que tu tem 2 opções de uso bem distintas. Sim, é porque como realmente a planta ela era muito dividida, a gente não conseguiu fazer essa integração ou eliminar uma. Né? Mas é legal que mantém toda a questão de simetria, continuou teve a simetria. E aí entre elas a gente tem o espaço, que é onde seria a divisão, que aí a gente vai fazer a união, né? Aí depois o layout nosso é uma mesa bem grande e redonda. Nossa, isso aqui de
Depois de pronto, eu imagino que vai ser. Daqui 30 dias esse apartamento vai estar quase montado. Vamos ver se a gente vai ter a permissão de mostrar ele pronto aí, né? Não é, porque não está à venda, é interesse do proprietário, mas assim, é uma curiosidade interessante até para a gente divulgar, porque, pô, é um produto sensacional. Isso aqui não tem igual aqui na cidade, né? E o legal da piscina também é que ela é baixinha, né? Para quem está aqui dentro de um quarto, ela vai estar na altura da cama, não vai tirar a vista, né? Então, se estás em pé, aqui tu não perde vista, ainda mais com o alargamento da praia agora, que aumentou bastante a orla ali, ficou muito esse canto aqui, ficou realmente bem especial. Ficou. Isso aqui é fantástico. Assim, a gente está falando aí de cerca de 500 metros quadrados de área privativa, depois eu vou colocar na legenda ali certinho. E tu comentasse 352 metros quadrados de terraço. É muita coisa. E a frente é interessante porque a frente dele a gente tem um pouco mais de 180 aqui. Sim. São uns 49 metros de frente. Só da parte de cima. Só do apartamento. Do apartamento. São quase, imagina, 50 metros de frente. É bastante coisa. É a maior testada da cidade, eu não tenho a menor dúvida. Sim. Isso aqui ninguém tem. Sim. Isso aqui ninguém tem. E aí a gente dá um 360, né, pelas suítes, né, que a gente vê nas laterais. Aquele outro canto onde fica o gazebo também, ele tem uma vista muito legal, porque ele vai pegando o oeste, então já vi algum pôr do sol bacana aqui também. Com certeza. Né? E tem o nascer, enfim. Porque aqui o prédio, ele pegou toda a quadra. É uma quadrinha muito miúda, um miolinho aqui, um triângulo quase. E o prédio pegou tudo, então tu não tem vizinho colado. Não, né? ele duas em todos os... Ficou muito estratégico aqui, realmente. Arejado, pega o sol da manhã aqui, à tarde lá. Nossa, privilegiado. Isso aqui realmente é um espetáculo. Verdade. A posição solar aqui é ótima. Bem, se a gente fosse fazer assim, só para especular, a gente está falando aqui em outubro de 2021, o edifício não está habitado ainda, não foi oficialmente entregue para uso e tudo mais. Vamos especular. Um apartamento tipo hoje aqui, na tabela da construtora, tu não vai conseguir por menos de 8 milhões. O diferenciado ainda tem terraço, piscina. Eu vou ser assim, bem generoso, vamos falar que tira por 8,5, vai. Tô, né, sendo bem simplista na história. Então a gente está falando aí de 17 milhões, porque são dois. Com a mesma área, com as vagas de garagem e tudo mais. Mas projeto, mobília, o que vai entrar de decoração e tudo mais, para montar um apartamento aí com quase 900 metros quadrados de área privativa. O que hoje custa para montar? Com bom gosto. Pode falar uns... É complicado a gente falar porque... Eu não estou nem vendo que vai ter decoração, mas você dá uma margem, sei lá, de tanto a tanto. A gente sabe que o valor é alto. A gente tem sempre um mínimo que a gente fala aqui, né? Desde um mínimo de pontos de iluminação, mínimo de mobília. E, tipo, assim, em torno de 3 a 4, menos que isso a gente não pensa. Em torno disso, de 3 a 4 milhões é o mínimo que a gente tem. Não digo o mínimo, mas é porque realmente é um volume muito grande de imóveis. Pra você ter uma noção, assim, veio 3 cargas de carreta para começar, né, de móveis modulados, móveis planejados, né? Então é um volume muito grande realmente de itens. E o que envolve esse teu trabalho aqui, vai o quê? 2 anos? Estou desde 2018, quando o cliente comprou na planta. Anos. São 3. Já foram 3 anos, mas isso ainda vai, não digo mais mas vai um bom tempo ainda, até terminar e colocar toda a decoração. Aqui a previsão realmente que a gente entregue início de dezembro. Né? Aí conforme isso naturalmente acontece, o cliente vai usando e tem alguns ajustes que a gente tem que fazer, até ajustes pessoais, da parte de automação, da parte de toque final de decoração, então tem esses ajustes, provavelmente que a gente estenda aí, tem nossas festas de final do ano, provavelmente em fevereiro, faz o test drive, lá, provavelmente em fevereiro a gente vai estar voltando aqui para fazer alguma manutenção, algum reparo, né? Não digo manutenção, mas mais é reparo mesmo, ajustes, isso é natural. Porque não é de moradia, né? Ou ele vem para morar? Tá pensando, certo? Pensando. Que show. A estrutura não vai faltar. Não, a estrutura não falta, exatamente. Legal. E só tenho a te agradecer essa parceria que a gente já vem há algum tempo aí de estrada, espero que por muitos outros anos, e com essas oportunidades, não só para vender imóveis, mas para, além de mostrar o trabalho da Daisy também,
a gente está divulgando o Balneário Camboriú aqui, para que de repente tem um investidor lá de Goiás, do Mato Grosso, que pensa em vir para cá. Você tem uma excelente profissional aqui, que vai te orientar desde o início, de repente até influenciar na compra do imóvel. A gente entra também na compra, sabe? Às vezes o cliente ele chega, isso é importante até realmente que você falou dessa parceria, quando você está atendendo um cliente, a gente está acompanhando, sabe que alguma venda eu ajudei nesse sentido, olha, realmente a gente consegue fazer o que você está querendo. Então a gente te ajuda também, né, aquela história que a gente já sempre conversou. É uma parceria realmente de eu ajudo no teu trabalho, você ajuda no meu, né? Todo mundo bem com um bem maior, que é o cliente satisfeito com a aquisição dele com o investimento. Sim, isso realmente não tem preço. Você colocar uma família dentro de um apartamento que você vendeu, a gente fez a reforma, a gente fez um projeto, e isso assim é realmente uma troca muito bacana, é uma energia muito legal essa da satisfação quando a gente entrega um apartamento. Por mais os perrengues que a gente sempre passa, né, que a gente passa, a gente esquece ele quando o cliente entra no apartamento. É muito legal. Pô, quem dera a gente conseguisse registrar esses momentos aí com a turma daqui. Vamos ver. Se não for esse, quem sabe um outro. Mas... Vamos ver. Mas realmente, assim, eu é que tenho que te agradecer pela essa oportunidade de estar também divulgando o nosso trabalho, dos profissionais da nossa área. Tem que enaltecer. No geral, sabe? Que, assim, os projetos de arquitetura realmente, eu sempre falo, é muito importante que a gente comece desde o comecinho, sabe? Que a gente vai cuidando com carinho de todo o detalhe, que você viu aqui, são muitos detalhes. E eu realmente agradeço muito, porque você é que tem primeiro o cliente na mão, antes do que eu. Então, assim, se a gente tem essa troca, não tem erro. Obrigada mesmo. Muitos outros. Muitos. Valeu.